a nossa faixa etária, a grande maioria, se divorciou ou ficou viúva, né? E aí é uma condição que aconteceu, e aí você precisa ter coragem para refazer, reconstruir, experimentar o novo, né? E isso requer coragem, porque acho que tem duas opções ou alternativas. Ou você vai se entregar, enfim, ou você vai viver. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, quando a solidão se torna a força da mulher, dessa mulher que conquista o seu próprio espaço, mas isso exige coragem, né? Porque existe uma dor de estar só. Eu sou a Vânia, psicóloga haitiana. Eu sou Silvana Venâncio, sou terapeuta junguiana. Essas gerações que vieram depois dos 50, foi assim, né? Foi criada a grande maioria, com raras exceções, para casar, né? Para ter uma família, para ser provida por um homem. Essa crença está no sangue, está impregnada em nós, na maioria das mulheres, e que é claro que estar com alguém é muito bom, mas não é disso que a gente está falando. Até porque, para você estar com alguém bem, numa relação saudável, a gente tem entendido, né, Silvana, que a gente precisa estar bem com a gente, né? Mulheres criadas para viver em torno do marido, né? A agenda do marido, os encontros da firma do marido. Por algum motivo, esse casamento termina ou por um divórcio, ou porque a mulher ficou viúva, e aí ela se vê diante dessa dor da solidão, diante dessa dor de que agora ela vai ter que lidar com um vazio, de que ela não tem uma casa tão cheia assim, que ela não tem ninguém mais para cozinhar. E eu me lembro que a primeira noite que eu dormi sozinha, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhava para as paredes, para o teto, falava, Deus, que estranho isso, né? O processo faz parte, né? A estranheza, né? A casa silenciosa, a casa talvez vazia ainda sem móveis, né? O fato de cozinhar para você. Eu vim assim, ao longo do tempo, cozinhar só para mim é ruim, né? Porque assim, cozinhar é para os outros ou para receber amigos, que eu Aham. adoro. Mas assim, você vai curtindo cozinhar e até fazer as suas quentinhas, ok? Para mim foi um processo também quando fui morar sozinha, né? Essa coisa de me acostumar, de não ter o filho em casa. Então essa ideia de quem mora sozinha é amaldiçoada, né? Alguma coisa que ela fez na vida, né? Quando eu era criança tinha aquela coisa de não deixar varrer o pé, senão não ia casar, né? E essa mulher se tornou amaldiçoada. Aí se a gente olhar para a realidade, no Brasil e no mundo, onde muita gente mora sozinha e muitas mulheres moram sozinhas, isso significa que nós fomos amaldiçoadas, né? Então, assim, por isso que é uma dor, porque é o tempo todo essa mulher, ou ela vive para o marido, ou ela vive para os filhos, ou ela vive para os netos. Eu vou ser feliz depois que meus netos nascerem. E aí, se os netos não vierem? E se você não casar? Então você não vai ser feliz? Uhum. Então, assim, como é que é ser feliz no momento que você vive, na condição que você vive? Por isso que é uma coragem, né? A Sim. coragem que e uma força que brota, uma força que brota dessa coragem, né? Então, Sim, sim. assim, a vida, ela não espera. Então, é hora, agora é a hora da gente viver, né? Descobrir o que gosta, sabe? Ir experimentando e assim, e conquistar a tão sonhada liberdade, né? E tem um pagode antigo que diz assim: o que que eu vou fazer com essa tal liberdade, Ah, né? ótimo. E aí, quando a realidade chega daquilo que você tanto ansiou, que é a liberdade, porque na verdade não é só o estar casado, não é só o estar morando, é você estar em contentamento com o momento que você vive, né? Então, assim, é isso que a gente perde, que você está falando de perder a vida, porque a gente nunca está feliz com o momento presente. Sempre vai deixando para o futuro. E aí a vida passa quando você vê, e foi, já aconteceu, já não estou mais aqui. Então, assim, e aí tem um poder aí e que é de conquistar essa liberdade. Então, essa mulher, a minha avó, Vânia, ela, meu avô, meu querido avô, né, mas um homem, né, que nasceu numa cultura, né, patriarcal, ele almoçava, quando ele se aposentou,
E ele almoçava 11 horas da manhã e ele jantava 5 horas da tarde. E 18 horas ele ia dormir. Dormia mesmo, botava o pijaminha dele e ia dormir. E aí, mas ele não gostava de comida requentada, então tinha que fazer comida para o almoço e para o jantar. Então a minha avó ficava grudada no fogão o dia inteiro, ela não podia fazer nada. E aí, quando meu avô morreu, a minha avó comprou uma malinha e eu só via a minha avó da malinha assim, tchau. Ela ia para casa de, ela tinha um monte de sobrinhas e ela ia para casa de todo mundo, das irmãs, das sobrinhas, de todo mundo. Porque ela não tinha essa liberdade. Quando a liberdade veio, ela foi o quê? Ganhou o Foi mundo. ganhar o mundo, né? Ah, ela poderia encontrar um companheiro nesse mundo? Poderia, mas não foi isso que aconteceu. Mas assim, mas ela, ao invés de ela ficar chorando ali, ela foi viver e foi viver essa liberdade que ela não tinha, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, porque quando a Silvana falou de dores, né? Quando você falou de dores, né? As dores são reais, né? É a dor do envelhecimento, é a dor de repente estar sozinha, é a dor do estigma da mulher desquitada. Lembra desse termo? Né? Era uma coisa horrível, eram mulheres que todo mundo olhava meio assim, né? Era uma ameaça, né, para os casais, os amigos se afastam, né? Hoje a mulher divorciada, acho que a gente já tem, né, a gente já está caminhando muito nessa conquista, mas ainda temos muito preconceito, sim, né? E a gente está ganhando espaço, as mulheres, né, aí nos ministérios, as mulheres presidentes da República, as mulheres CEO, e acho que a gente vai conquistando o espaço com dor. A dor existe. Mas tem aquela música do Caetano que é juntar prazer e dor, né? Sim, Então a sim. dor é real e aí você vai buscar o prazer de estar descobrindo uma vida Sim, nova. porque não dá para ter todos os mundos, né? Então, assim, essa mulher que está no casamento, que está feliz, que está criando os seus filhos, ela não vai ter tempo de fazer um monte de coisa para ela. Então, essa mulher 50 a mais, que casou, que criou os filhos, essa mulher agora precisa voltar essa atenção para ela. E Sim, aí ela ganha um superpoder. Que você falou de ameaça. Uma mulher sozinha vai ser sempre uma ameaça. Por quê? Porque ela vai ameaçar o sistema patriarcal, porque ela está dizendo assim: eu posso ser feliz mesmo não tendo um homem ao meu lado, eu posso ser feliz com ele, mas posso ser feliz sem ele, né? E ela vai estar, às vezes, ameaçando as outras mulheres, não no sentido de que ela vai disputar o homem daquela mulher, mas no sentido de que ela pode ser uma sombra daquilo que aquela mulher também gostaria de viver, que precisa ter uma coragem para sair de uma relação onde a gente não se sente bem. Então, assim, então de uma dor, né? De uma dor que causa medo, a gente passa por uma realidade de uma coragem e de um poder que nasce de uma força. Então a solidão deixa de ser uma fraqueza e passa a ser uma uma força, força. porque essa mulher agora, ela tem liberdade, ela é dona do próprio tempo e aí ela pode começar a descobrir o prazer. E aí ninguém segura uma mulher que conquistou o seu próprio espaço. Porque aí ela começa a descobrir que a casa toda é dela, que a cama toda é dela, que a hora de comer é dela. Sim, agora uma coisa que eu estava pensando aqui, Silvana, que eu acho que a gente pode também estimular, né, a reflexão às mulheres casadas, porque se você é uma mulher casada, se você está bem casada e quer continuar casado, seu casamento é legal, mas você não se sente livre, sabe? A gente quer te estimular a refletir sobre ser livre dentro do casamento, né? Sim. É uma liberdade diferente de uma mulher que está sozinha, que está divorciada, que é viúva ou que é solteira. Mas assim, quantas mulheres se colocam, né, nesse lugar assim, os filhos já casaram, né? Talvez o marido se aposentou ou ainda trabalha e ela continua com aquela crença, né, do mundo fechado, né?
sabe? Eu vejo casais e admiro muito que as mulheres casadas e fazem os seus programas com as amigas, quando o marido não quer, ele vai ver o futebol com os amigos, enfim. E, não, e aí eu acho que quando, assim, na nossa faixa etária, os casais que estão casados já têm 20, 30, 40 anos casados. Quer dizer, Sim, são relações, né, as boas relações, relações de confiança, de parceria, de amizade, que cabe esse respeito, né, e essa liberdade. Então, assim, né, nós estamos falando da nossa realidade e de tantas mulheres, mas no casamento você também pode conquistar sim, isso, sim, né? sim. E saber o seguinte, que existe vida além, né? Porque às vezes, assim, aparece às vezes na clínica pessoas que constroem um casamento que tudo é voltado só para aquela família, né? O marido e os filhos, e aí perde a noção de que existe vida fora. Sim. E a gente se completa nas relações. Se a gente fica se relacionando só num ambiente, a gente deixa de aprender, deixa de crescer, ganhar novas relações Expandir, afetivas, né? expandir relações. Mas uma coisa importante é o seguinte: se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para vocês, deixa aqui o like. Se inscreve no canal para você não perder, porque vão ter outros vídeos super interessantes. A gente está bolando aqui um vídeo para falar sobre essa questão do corpo. Essa Seu mulher que espaço. descobriu o seu espaço, essa mulher, ela tem um superpoder. Quando eu digo assim, a gente diz aqui, né, no nosso podcast que ninguém segura essa mulher, porque ela começa a perceber que não está lá fora, não tem Uhum. nada lá fora que vai Ela preencher pode ela. escolher. Ela pode escolher, porque se ela está confortável no espaço dela, ela não precisa entrar em relações por carência, ela não precisa ter amizades tóxicas, ela não vai permitir que os filhos abusem dela para tomar conta dos netos. Ela tem que fazer tudo o que o filho quer para ela não perder a única alegria da vida dela, que é ficar com o neto. Então, ninguém segura essa mulher que ela diz, olha, eu vou amar meus netos, eu vou ficar com eles, eu vou ao cinema com meus filhos, eu vou jantar com filho, eu vou jantar com amigos, mas eu sou alguém que sou dona do meu espaço. E aí ela passa a não ser mais manipulada, né? E isso é possível, gente, sabe? Isso é possível, né? A gente está falando do que a gente vive, né? E é assim, a gente está muito animada com muitos temas interessantes, porque é assim, eu acho que quanto mais a gente troca e compartilha, mais a gente vê as possibilidades, né? As nossas crenças ajuda as nossas crenças a ficar obsoletas, né? Não, gente, as pessoas estão falando disso, então eu também posso. Então é isso, né? Tudo começa quando a gente pensa, aceita, né? E fala, eu quero também. Aí que é o primeiro passo, né? Sim, sim. E você está falando uma coisa que é importante? Deixe um comentário aqui dizendo que temas que você acha que é Exatamente, importante também pensei para nisso. para gente conversar. Isso também é uma coisa importante para a gente não esquecer de falar da rotina, de ter uma rotina, Sim, de ter uma atividade própria, a sua agenda, né? Imagina, pela primeira vez na minha vida eu tenho uma agenda minha, sabe assim? É a minha agenda, é o meu tempo, né? E isso foi conquistado. sim. É, essa coisa, gente, da rotina é muito interessante. Eu sigo um psicólogo, um cara bem jovem, que ele estuda a felicidade. E ele falou uma coisa básica, simples, mas que me impactou muito, né? É muito bom viajar, eu amo. É muito bom sair para jantar, comer coisas boas, encontrar amigos, fazer festa. Para quem tem carro, gosta, tudo isso, comprar um carro novo, tudo isso é muito legal. Mas o que traz felicidade é a boa rotina, né? Isso Sim, aí, eu fiquei assim, cara, gente. Então, ele falou isso e minha vida mudou. E a minha rotina é muito gostosa, né? Eu tenho uma cachorrinha, eu ando com ela, eu vou para academia, eu na volta compro alface, tomate, faço comida e eu vou trabalhar à tarde, ou marco um café com a amiga, ou vou para o Rio, ou vou dançar. Então, tá dentro desse pacote dessa mulher que está aprendendo, né,
ela vai descobrir, é isso, descobrir o que você gosta, vai experimentando, vai montando uma rotina prazerosa, uma rotina legal, uma rotina Sim. boa, né? Vai descobrindo o seu poder de estar De escolha, bem é, com você mesma, né? Então, exatamente. é um superpoder, porque assim, a gente passa anos, faz horas e horas de terapia para chegar assim, nossa, a minha companhia é uma boa companhia. Companhia. E a gente tem um tema que vai ser o tema do próximo podcast, que para você não perder, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, deixa também o seu like para dizer que você está gostando, que é quem te ensinou a odiar o seu próprio corpo. Fica com a gente, se inscreve que a gente vai conversar sobre isso e até o nosso próximo encontro. Beijão, gente. Tchau.